Fala galera, beleza? Na Programação em Excel mais uma vez e hoje nós vamos conversar sobre saúde, galera. É o seguinte, olha só, para quem não sabe, tá? Eu sou um adepto aí dos esportes, pratico diversos esportes, é claro, não vou mentir, por questão de estética, mas sobretudo por questão de saúde. Hoje eu vou conversar com vocês sobre carga glicêmica dos alimentos, tá? Há um mito muito grande em relação a esse assunto. Muita gente pensa que basta saber o índice glicêmico dos alimentos. Então eu classifico esse vídeo aqui, inclusive, como de utilidade pública. É claro, o que eu vou trazer aqui para vocês, galera, são dados técnicos, dados científicos, não é o que eu penso, não é o que eu imagino, tá? Inclusive, já convido a vir para a tela do meu computador. Eu aqui joguei no Google, basicamente, aqui, abri uma das primeiras notícias aqui, para a gente poder conversar sobre essa diferença entre o índice glicêmico e a carga glicêmica. Inclusive, eu recomendo que todos façam isso. É muito importante a gente saber. Quem pensa em ter uma dieta equilibrada precisa, no mínimo, saber a diferença aí entre carga glicêmica e índice glicêmico. Antigamente, o que o pessoal falava? Olha só, evite alimentos aí de alto índice glicêmico, consuma apenas alimentos de baixo índice glicêmico, tá? Recentemente, o que se descobriu? Se você consome apenas alimentos de baixo índice glicêmico, mas em quantidades elevadas, você vai ter uma carga de carboidratos, ou seja, uma carga glicêmica elevada na sua refeição ou no seu dia, e isso não é interessante. Olha só, vamos começar a nossa conversa aqui. Eu trouxe para vocês, obviamente, uma planilha, né, que vai destrinchar e vai mostrar para vocês como pode ser simples no Excel calcular a carga glicêmica dos alimentos. Mas a gente precisa entender isso antes. Olha só. Basicamente, o índice glicêmico dos alimentos, olha só, não se usa mais isso é pouco relevante, tá? Mas como que ele funciona? Ele pode ser classificado em baixo, médio ou alto. Basicamente, é a velocidade de digestão desse alimento. Então, o açúcar, por exemplo, o pão, né, são alimentos que têm alto índice glicêmico, tá? Em outra medida, nós temos outros alimentos aí que têm um índice glicêmico baixo ou médio, como por exemplo a batata doce. Então a batata doce em relação ao açúcar, ela vai demorar muito mais para ser digerida, vai liberando carboidratos de forma mais lenta no nosso organismo. Isso é interessante? Sim, mantém a saciedade por um período maior, distribui ali a carga glicêmica, né? Então isso é interessante para o funcionamento do nosso corpo. Sim, só que adianta eu comer um monte de batata doce? Não vai adiantar, porque a carga glicêmica do meu dia vai ser alta mesmo assim. Então, o que os pesquisadores descobriram? Eles descobriram que a gente precisa, então, controlar, muito mais importante do que o índice glicêmico, é a carga glicêmica. O que isso significa? Basicamente, eu vou falar de uma forma bem simples aqui. Eu posso comer só pão, desde que a quantidade de pão que eu coma no meu dia não seja suficiente para que eu tenha uma carga glicêmica elevada. Então eu posso comer só batata doce? Posso, mas eu posso comer só pão também. Agora, eu posso comer só batata doce e ter uma carga glicêmica elevadíssima no meu dia. É óbvio que é muito mais fácil comendo alimentos de alto índice glicêmico, é muito mais fácil de a gente atingir uma carga glicêmica alta. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que é totalmente possível, comendo apenas alimentos considerados bons, né, a gente ter uma carga glicêmica elevada. Por isso que é tão importante a gente fazer esses cálculos. Então, basicamente, olha só, o que seria uma carga glicêmica alta? Seria uma carga glicêmica superior a 20. Aí você vai me perguntar, Wainá, mas como é que eu vou fazer esse cálculo? Olha só, se eu vou ter que considerar o índice glicêmico dos alimentos e mais o quê? Mais a quantidade de cada alimento. Olha só. Essa taxa aqui, né, de carga glicêmica, ela é baseada tanto no índice glicêmico, tá? A gente vai fazer uma continha matemática aqui, que vai relacionar o índice glicêmico do alimento com a quantidade de carboidratos que existe naquela porção. Como que a gente faz isso? Você pode jogar no Google para fazer esses cálculos, tá? Mas eu já desenvolvi algoritmos para a gente trabalhar no Excel de forma muito mais simplificada. Então, por exemplo, olha só essa planilha que eu trouxe para vocês hoje, que é a nossa calculadora de carga glicêmica. Se a gente clicar aqui na nossa lista de alimentos, eu já deixei preenchido aqui vários alimentos e o seu respectivo índice glicêmico. Olha só que interessante. Vocês podem muito bem vir aqui e acrescentar novos alimentos. Como que eu faço para saber o índice glicêmico de um alimento? Basta jogar no Google, tá, o nome do alimento, o índice glicêmico, vai aparecer para você o índice glicêmico. Agora, para calcular a carga glicêmica do nosso dia, da nossa refeição, aí sim eu vou precisar dessa calculadora aqui que vai fazer isso para a gente. Olha só. Então vamos pegar, por exemplo, apenas o abacaxi aqui, ó, olha só. Então ele tem um índice glicêmico aqui, 59. O que isso significa? Como a gente viu ali, nada. Não basta saber o índice glicêmico, a gente precisa saber a carga glicêmica. Eu vou pegar uns outros alimentos aqui, olha só, a abóbora. A abóbora já tem um índice glicêmico bem mais alto do que do abacaxi. Vamos pegar amendoim aqui, ó.
O amendoim já tem um índice glicêmico baixo. Por quê? Basicamente, amendoim é gordura, né? Ele tem pouco carboidrato, então o índice glicêmico, a carga glicêmica, lembre-se, está sempre relacionada aí com a quantidade de carboidratos nos alimentos. Então vamos pegar mais um alimento aqui agora. Vamos pegar aqui, por exemplo, a ameixa seca. Vamos pegar um arroz aqui também. Arroz integral. Tranquilo? Tá bom, porque é só para a gente fazer um teste. Então aqui a gente já tem aqui 5 alimentos, tá? Cada qual com o seu índice glicêmico aqui. E agora a gente vai ao que interessa, que são as quantidades que a gente vai consumir desse alimento. E isso sim vai nos dizer se o alimento tem carga glicêmica baixa, média ou alta. Então olha só que interessante aqui. Esse alimento por si só, olha só, 100 gramas de abacaxi, ele vai ter uma carga glicêmica aqui de 59. Então ele vai ter um alimento de carga glicêmica alta. Se eu pegar aqui, por exemplo, a abóbora e colocar 20 gramas de abóbora, ela vai ter, olha só, carga glicêmica 15 e vai ter uma carga glicêmica do alimento média, né? Justamente porque vai ser menor do que o do abacaxi. Então, observe que a gente tem aqui um algoritmo, uma conta que relaciona muito mais a quantidade de carboidratos do que propriamente ao índice glicêmico. Então veja que a abóbora tem um índice glicêmico maior do que o abacaxi, mas se eu comer uma quantidade pequena, eu acabo tendo uma carga glicêmica menor do que do abacaxi. Então observe que tudo isso depende das quantidades, né? Então se eu colocar, por exemplo, 100 gramas aqui também, de carboidratos, né? Olha só, a quantidade de carboidratos da porção. Observe que nessa coluna a gente não vai colocar a quantidade consumida do alimento, tá? É a quantidade de carboidratos que tem naquela porção. Então, por exemplo, em 100 gramas de abóbora, eu não vou ter 100 gramas de carboidrato, correto? Eu vou ter aqui uma quantidade para ter 100 gramas de carboidrato, é uma quantidade bem maior do que 100 gramas. Você tem que sempre olhar isso e preencher corretamente aqui na calculadora. Tranquilo? Olha só, outro detalhe interessante aqui para a gente pensar. Observe que os dois alimentos aqui, colocando 100 gramas de carboidrato de cada um, os dois têm carga glicêmica alta, confere? Olha só, observe aqui. Só que o que vale mais a pena é a gente olhar isso aqui, ó, carga horária total. Então, mesmo eu tendo consumido aqui 2 refeições com carga glicêmica alta, o meu dia, no final do meu dia, eu tive uma carga alta também. Agora, se eu colocasse aqui, por exemplo, 50 gramas, vamos ver o que vai acontecer? Já abaixou. Então, a carga do meu dia ela foi média. Observe que carga de cada refeição isoladamente alta, mas a carga final do meu dia foi média. Olha que legal, olha que interessante isso aqui. Como a gente viu, né, a gente viu ali no site que a gente leu a notícia, o que é mais importante para a gente? A carga glicêmica ela é mais importante do que o índice glicêmico. Né? Mas dentro da carga glicêmica também, o que é mais importante? Uma refeição, um alimento ou o meu dia no final? Obviamente, o meu dia no final. Então, esse controle da carga glicêmica, pessoal, né, eu quis trazer para vocês essa planilha. Ela é simples, tá? O objetivo dessa planilha aqui é justamente facilitar o seu dia a dia para você não precisar fazer nessas contas, tá? Esse tipo de calculadora eu uso demais porque facilita o meu dia, me entrega uma resposta muito fácil e muito rápida. E eu posso desprender tempo fazendo outras coisas. A gente não tem condição nenhuma de ficar parando para fazer conta, né? Agora, fazer conta a gente não quer, nem pode, a gente não tem tempo para isso. Mas saber a informação a gente precisa, porque isso é fundamental para a nossa saúde, sobretudo no longo prazo. Então eu recomendo que todos vocês façam uso da calculadora de carga glicêmica ou de aplicativos, caso você prefira, né? Ou pelo menos desenvolva os seus próprios algoritmos, dê uma pesquisada, leia artigos científicos, né? Inclusive dentro da planilha tem artigo científico aqui também que eu balizei os cálculos, tá, galera? Deixa eu até clicar aqui para vocês, olha só, vai abrir a notícia aqui pra gente. A notícia não, melhor, o artigo. Então, os cálculos ali, eles são baseados em artigos científicos. Se você tem facilidade com matemática, né, com algoritmos, desenvolva os seus próprios, ou se preferir, use a calculadora de carga glicêmica aqui. Não importa a forma, o importante é você saber, tá vendo? Olha só, tem gráficos aqui, é bem interessante. O importante é que você saiba o que você está comendo, as quantidades de carboidrato que você está comendo, beleza? Se vocês tiverem interesse, essa calculadora está com 50% de desconto, o link está na descrição desse vídeo, beleza? Muito obrigado por ter ficado comigo nesse vídeo. Se fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, eu te peço, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando o nosso trabalho, beleza? Te aguardo no próximo vídeo, valeu!